paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, com a sua vida e toda a sua família, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Chegamos à parte 3 da nossa série de estudo bíblico, onde estamos abordando o tema: quantos evangelhos existem na Bíblia? Esse é o estudo de número 3, a parte 3. Eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, a playlist, para que você tenha acesso a toda essa série em sua ordem cronológica. Eu lhe convido a compartilhar, a se inscrever, deixar seu comentário, a curtir. Se assim você entende que é benéfico contribuir com este trabalho, com este canal, eu lhe convido a contribuir dando seu like, se inscrevendo, deixando seu comentário, em nome de Jesus. O tema desse estudo é os 3 evangelhos da Bíblia. Mentiram para você, mentiram para mim, mentiram para nós sobre os evangelhos. É uma verdade que não podemos negar, é uma verdade que não podemos ir contra ela, é o engano que nos foi passado sobre os evangelhos. O que vimos na última aula? Vimos na última aula que na Bíblia não existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não são evangelhos. Vimos no último estudo que na Bíblia existem 3 evangelhos, que são eles: o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça e o Evangelho Eterno. São estes os 3 evangelhos que existem na Bíblia. E Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho? Aprendemos desde o início da nossa fé, foi ensinado para nós desta forma, que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos. Porém, a verdade é que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Tem nome de evangelho, mas não é evangelho. Muito pelo contrário, o nome Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e Evangelho de João, quem colocou foi o escritor da Bíblia. A pessoa que escreveu a Bíblia colocou o nome, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Não foi Deus quem inspirou a pessoa, o escritor, a fazer isto. A inspiração não veio da parte de Deus. O escritor foi quem colocou o nome, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Não foi Deus quem autorizou, não foi Deus quem o inspirou, foi Ele quem quis assim fazer. A palavra de Deus, no princípio,
era comunicada, era passada de pessoa para pessoa, de forma oral, falando, conversando, contando história. Assim era no princípio, antes da escrita, a palavra de Deus era passada de pessoa para pessoa. Lá no tempo de Noé, lá no tempo de Adão, lá no tempo de Eva, lá nos primeiros tempos, nos primórdios da humanidade, a palavra de Deus era passada de pessoa para pessoa, através da forma oral, do falar, do conversar, do dialogar, do contar história. Depois passou-se a usar o papiro, uma espécie de papel, tirado do junco. E ali era escrito a palavra de Deus. Também era usado couro de animais, couro de carneiros. Com a chegada da escrita, é claro, né? Era tudo escrito à mão. Não havia uma imprensa para imprimir. Não havia uma datilografia, uma datilográfica para imprimir, uma máquina de imprimir. Não tinha. Não existia uma máquina de escrever. Então escreviam à mão, com penas. Com a vinda da máquina de datilografar, com Gutenberg, foi que deu-se início à Bíblia como temos hoje, de forma escrita em uma máquina, impressa em uma máquina, mas antes não era assim. Onde foi feita toda a divisão dos livros? A partir da imprensa, a partir do livro Bíblia, que foi criado, onde a palavra de Deus foi escrita. Os livros, eles foram divididos entre Antigo e Novo Testamento, colocado nomes, capítulo, versículos, mas no início não era assim. A palavra de Deus não era escrita em uma Bíblia. A palavra de Deus não era escrito em um só livro. Bíblia significa coleção de livros. Jesus não usava Bíblia. Jesus não tinha uma Bíblia. Os apóstolos de Jesus não tinham Bíblia, não usavam Bíblia, não andavam com Bíblia. O apóstolo Paulo não usava Bíblia, não lia a Bíblia, não estudava a Bíblia, não pregava com a Bíblia, não andava com a Bíblia. O apóstolo Paulo não andava com Bíblia. Os apóstolos de Jesus também não andavam. Jesus também não andava. Por quê? Porque não existia Bíblia naquela época. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Assim era escrita a palavra de Deus nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 e o 17, está escrito assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. Era escrito em forma de rolo, chamado pergaminhos. Capítulo 4, versículo 13,
de 2 Timóteo está escrito assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, está escrito: quando vieres, isso é Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo estava preso e ele escreve da prisão para Timóteo. Capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Percebeu que não existia o livro Bíblia? Percebeu que na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, o livro Bíblia, a palavra de Deus em um livro chamado Bíblia, não existia. Depois, com o surgimento da escrita, veio a palavra de Deus de forma escrita, em seguida com a imprensa, com a máquina de datilografar, com Gutenberg, veio a criação da Bíblia. Bíblia quer dizer coleção de livros. Mas por que colocaram na Bíblia capítulos, versículos, se na palavra original, nos pergaminhos, não existe isto? Colocaram para facilitar a leitura, colocaram para separar os assuntos na Bíblia. Até certo ponto é bom, não é ruim. Mas não foi só por isto. Foi também para que você e eu e todas as pessoas que tivessem acesso à palavra de Deus através da Bíblia não enxergassem a verdade sobre a palavra de Deus. É isto mesmo. A palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus está escrita na Bíblia. Só que para entender se tornou mais difícil. Se quando a palavra de Deus era escrita em pergaminhos, em rolo, sem separação de capítulo, de versículo, de assuntos, era difícil. Imagina agora, com capítulos e versículos. É bom para encontrar, mas e para entender? Se tornou mais difícil. Se tornou mais difícil o entendimento, o acesso à verdade que está na palavra de Deus. E os evangelhos que estão na Bíblia? Porque as pessoas pensam, porque eu pensei e eu aprendi que Mateus, Marcos, Lucas e João são o evangelho. Porque está, você abre Mateus capítulo 1, está lá o nome bem grande, Evangelho de Mateus, o Santo Evangelho de Mateus. Se você pegar uma Bíblia católica, vai estar escrito o Evangelho de São Mateus, de São Lucas, de São Marcos, de São João. Por que fizeram isto? Para induzir ao erro, para encobrir a verdade. A verdade é, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Por isso que quando você lê a Bíblia e não entende muita coisa, é por causa disto. É pelo que fizeram, é pela forma que colocaram a palavra. Assim como eu também não entendia.
Você pode até achar que entende a Bíblia. Você pode até achar que entende a palavra de Deus. Mas se você não sabe quantos evangelhos existem na Bíblia, infelizmente, você não sabe nada. Por que é importante saber quantos evangelhos existem na Bíblia? Qual é a importância disto? Porque é através deste conhecimento que você vai conhecer a palavra de Deus como ela está escrita na Bíblia. Se você aprendeu que Marcos, Mateus, Lucas e João são evangelhos, você, assim como eu, você aprendeu errado. Aprendemos de forma errada. Mentiram para nós sobre os evangelhos, nos enganaram. Fomos enganados. É uma verdade dura. É uma verdade difícil de ser aceita, mas é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Não existe na Bíblia 4 evangelhos. Existe na Bíblia 3 evangelhos. Mas infelizmente fomos enganados. A Bíblia, a palavra de Deus que está na Bíblia, nos adverte acerca do engano. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha a expressão que Paulo usou para com a igreja que estava em Colossos, dizendo a ele: irmãos, tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Uma doutrina enganosa, um ensino enganoso, um ensino mentiroso, falso, estava querendo penetrar, entrar dentro da igreja. E Deus usa Paulo para dizer: irmãos, tenham cuidado, fiquem alertas, estejam atentos, vigilantes com palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? Trata-se de uma estratégia de comunicação. Palavras persuasivas trata-se de uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais. Olha o que são palavras persuasivas. São palavras estratégicas para mexer com a emoção das pessoas. Sabe que os pregadores, muitos deles, gostam de mexer com a emoção das pessoas, gostam de mexer com o emocional das pessoas. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que quando estão pregando gostam de colocar emoção, gostam de chorar, gostam de lamentar, gostam de passar aquele clima, aquele sentimento, aquela atmosfera emocional, e conteúdo bíblico que é bom, nada. Você conhece algum pregador assim? Sabe os pregadores que gostam de mexer com a emoção das pessoas para induzir a aceitar uma ideia ou a realizar uma ação? Palavras persuasivas
tem o propósito de levar as pessoas a realizar, a fazer aquilo que o pregador está transmitindo, está fazendo. Pouco importa se é verdade ou se não é. E Deus usou Paulo para dizer à igreja: tenham cuidado. Fiquem alertas com as pregações emocionais, com pessoas que gostam de transmitir a palavra de forma emocional, a mexer com a tua emoção, anulando o teu racional, a tua capacidade de pensar, de raciocinar. Quando você escuta uma mensagem, você raciocina ela, você pensa nela, você medita nela, você estuda ela, você pesquisa sobre ela. Esse é o propósito de uma mensagem, de uma palavra persuasiva. Mexer com o emocional das pessoas para induzi-las a aceitar uma ideia ou a realizar uma ação. Basicamente, são algumas técnicas. Olha o que são palavras persuasivas. Basicamente, são algumas técnicas, algumas formas de falar, a técnica da comunicação. Palavras chaves usadas para impactar, para mexer com o teu emocional. Palavras persuasivas. Uma conversa, uma mensagem com o objetivo de convencer alguém a aceitar algo. Você conhece pregadores assim? Que usam de palavras persuasivas e fazem questão de falar bonito, de falar bem explicado, cada letra bem colocada no seu devido lugar, cada verbo, as palavras usadas no tempo correto, no modo correto, tudo para ludibriar. E com isto vão escondendo a verdade de Deus para as pessoas. Deus usou Paulo para dizer à igreja que estava em Colossos: tenham cuidado para que vocês não sejam enganados com palavras, com mensagens persuasivas, enganosas, falsas, ameaçadoras, doutrinas de homens, o evangelho enganoso, a doutrina falsa estava querendo entrar dentro da igreja que estava em Colossos, e Deus usa Paulo para dizer, Colossenses 2,4, tende cuidado. Ter cuidado significa fique alerta. Fique alerta ao que você escuta dos púlpitos. Fique alerta às pregações. Fique alerta aos ensinos. Confira. Busque. Para que você não viva como eu vivi durante 8 anos. Um evangelho de engano. Um evangelho de ameaça, de medo. Ou não é assim? Ou o evangelho que é pregado há anos não é um evangelho de ameaça, de medo, de pressão, de chantagem. Do diabo vai te pegar, de tu vai pagar o preço, Deus vai cobrar, Deus vai fazer. É o evangelho que é pregado.
E a recomendação bíblica é: tende cuidado para que ninguém vos engane. Colossenses 2 e o 4. O engano prende. E existem muitas pessoas. Eu passei 8 anos preso, acorrentado. A minha mente foi cauterizada. A minha mente foi estragada pelo que eu ouvi e aprendi. 8 anos, de 2004 a 2012, eu vivi aprisionado na religião. Eu era um religioso. Estava com a minha mente cauterizada e eu vivia com medo de Deus me pegar, com medo de pagar o preço, com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, com medo do demônio, com medo de perder a salvação, com medo de Jesus voltar e eu ficar, com medo da grande tribulação, com medo do chifre da besta, com medo. Eu vivi um evangelho de medo durante 8 anos. Mas Deus me libertou desde 2012. E eu sou grato a Deus por isto. Não existe mais medo dentro de mim. Medo de perder a salvação, medo do diabo, medo do inferno, medo de Deus, medo de Jesus. Não existe mais. Por quê? Porque os meus olhos foram iluminados para entender a palavra de Deus como ela é. Aleluia. E você? Como é que você vive? Que evangelho você vive? Um evangelho de medo? Um evangelho de ameaças? Um evangelho de pressão psicológica? Não é este o evangelho de Deus. Deus não vive ameaçando seus filhos, chantageando-os. Não. O evangelho é paz. Como diz em Efésios, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho gera paz. Se você tem medo do diabo, se você tem medo da besta, se você tem medo da grande tribulação, se você tem medo da volta de Jesus, se você tem medo de perder a salvação, você não está vivendo o evangelho da Bíblia, o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro. Infelizmente, você está preso, você está presa a um evangelho de homens, a doutrinas de homens, a ensino de homens. Deus usou Paulo para alertar e advertir a igreja que estava em Colossos. Tenham cuidado para que ninguém aprisione vocês com palavras bonitas, persuasivas, para querer te convencer a acreditar no que não está escrito na Bíblia. Ainda em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, 8
ao 10 está escrito assim: tende cuidado. Mais uma vez, quando você vê a palavra sendo repetida no texto, é uma urgência. E mais uma vez, em Colossenses 2:8, Deus usa Paulo para chamar a atenção da igreja e dizer: tenham cuidado. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Ei! Se você vive aprisionado dentro de uma igreja, se você vive aprisionado, um evangelho que te aprisiona, um evangelho que coloca fardo sobre a tua vida, um evangelho de ameaça, de medo, a recomendação é: tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e estáis perfeitos nele. Olha que coisa linda! E estáis perfeito, quer dizer, pleno, completo, completa em Cristo. Em Cristo você está perfeito. Em Cristo você está completo, completa. Isso significa que está completo, está pleno, está perfeito. Quer dizer que você não precisa de nada. Você não precisa se sacrificar para agradar a Deus. Você não precisa pagar preço para agradar a Deus. Não. Em Cristo você está completa. Você não precisa aguardar o sábado para agradar a Deus. Você não precisa de Páscoa para agradar. Você não precisa dos preceitos, das tradições. Cristo basta. Não se deixe enganar. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam, que narram a história de Jesus. E neles, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, está o evangelho. É diferente. Mateus não é evangelho, mas no livro de Mateus está o evangelho. E por que você não vê isto? E por que eu não vi isto? Porque quando você abre Mateus, já está lá o evangelho de Mateus. Como é que você vai ver? Como é que você vai enxergar? Lembra do eunuco, Atos 8? Como eu vou saber se não há quem explique? Como vai saber se não há quem explique? O evangelho está nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são evangelho. Vejamos alguns exemplos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9,
O versículo é o 35. Mateus, livro de Mateus, ou livro histórico de Mateus. Não é Evangelho de Mateus, é livro de Mateus. Livro histórico de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 35 está escrito assim. Olha que coisa mais linda, né? Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Jesus ensinava e pregava o evangelho do reino. Por que não diz em Mateus 9:35 que Jesus pregava o evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João? Por que não está escrito assim? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Jesus não pregava, não ensinava o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Jesus ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Não é a mesma coisa. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. São livros históricos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho das nações, e então virá o fim. Por que Jesus não disse, Mateus 24:14, por que Jesus não disse, e este evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João serão pregados em todo o mundo? Por que não disse isso? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mateus não é evangelho. Lucas não é evangelho. Marcos não é evangelho. João não é evangelho. São livros históricos. Estes são os evangelhos que existem na Bíblia. O evangelho do reino, como nós vimos em Mateus 9:35, Mateus 24:14, falam que na Bíblia existe o evangelho do reino. Atos 20:24, Paulo disse: mas a minha vida em nada tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 6, está escrito: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno. São estes os evangelhos que existem, que tem na Bíblia: o evangelho do reino,
o Evangelho da graça e o Evangelho eterno. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Fomos enganados. Mentiram para você sobre os evangelhos. Mentiram para mim, mentiram para nós. Evangelho, só existem 3 na Bíblia: Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e Evangelho Eterno. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que narram, que contam a história de Jesus. E neles, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, está o Evangelho do Reino. Próximo estudo, iremos nos aprofundar no Evangelho do Reino. Convido você a compartilhar esta palavra, se você achar por bem. Eu lhe convido a contribuir com esse canal, compartilhando, deixando seu comentário, se inscrevendo, ativando o sininho da notificação. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Fique com Deus e até a próxima.